Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos de volta mais uma vez, com a permissão de nosso Deus, para darmos sequência ao estudo, da carta de Paulo à igreja de Corinto. E hoje vamos estar estudando a lição de número 4, que vai estar falando sobre a sabedoria divina. Paulo, ele continua abordando sobre o tema que nós falamos a semana passada, a questão sobre as divisões na igreja, o ponto daqueles irmãos ali, porque a igreja ali ela era mista, uma igreja mista no sentido de que havia a classe que ostentava sabedoria, intelectualidade, que eram os gregos, tinham os judeus e tinha também os pobres, os trabalhadores, aquelas pessoas mais simples. Então ali havia 4 divisões ali, ou facção, podemos dizer assim. Nós abordamos na lição passada sobre o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Cefas, Pedro, e o grupo de Cristo. Então existia ali 4 divisões, e eles ali ostentavam ali a intelectualidade. Por exemplo, nós falamos acerca do grupo de Apolo, que era um eloquente pregador, e também abordamos um pouco sobre a cultura, dos gregos ali. Eles primavam muito ali pela intelectualidade, sobre fazer aqueles discursos, a pessoa ali era, vamos dizer assim, era poliglota, uma pessoa que dominava ali todos os idiomas. Paulo tinha esse conhecimento, pelo que tivemos a oportunidade de ver. Paulo também tinha um conhecimento, mas ele não estava pregando uma sabedoria humana, mas ele estava pregando a sabedoria de Deus. E é o que nós vamos estar vendo nesta lição desse domingo. E eu convido a você para estarmos lendo aqui o texto áureo. Não esquecendo de que você, que ainda não é inscrito no canal, que você venha se inscrever no canal, que você venha dar aquele like e que ative o sino de notificação para que você possa estar sendo notificado de todos os estudos que nós colocarmos aqui nessa plataforma do YouTube. Nós temos aqui o texto áureo, ou o texto do dia, que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, que diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A síntese, ou a verdade prática, diz assim: a mensagem da cruz é loucura para os que não conhecem a Cristo, mas é a manifestação do poder e sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós vemos, irmãos, que nós vamos ver aqui o contraste, entre a sabedoria humana, a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. As duas não se misturam. Porque a sabedoria humana, como o próprio nome diz, ela é terrena, ela é daqui. A academia, a faculdade, ela jamais vai te dar esse conhecimento espiritual. Mas nós vamos ver aqui que a sabedoria humana, ela não entende as coisas que se trata no sentido espiritual. E aí nós vamos ver no decorrer desse ensino que o espírito do homem conhece o que é do homem. Porque o espírito do homem está inserido no homem, como o espírito de Deus conhece todas as coisas, inclusive aquilo que está para nós no oculto. Então, para você entender as coisas de Deus, você tem que primeiro ser espiritual, Tem que ter o Espírito de Deus na sua vida. Sem a ajuda do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, você jamais vai entender. Por isso que a pregação do Evangelho é loucura
para os que se perdem, mas é poder de Deus para os que se salvam. Porque somente depois de convencido através do Espírito Santo é que você começa a entender o que é espiritual e rejeitar o que é carnal, aquilo que é do ser humano, que é natural do ser humano. Né? Por isso que Paulo considera a igreja de Corinto como uma igreja imatura. Né? Era uma igreja espiritual? Sim, não faltava nenhum dom, mas concernente ao conhecimento de Deus, ainda era imatura, faltava ainda esse conhecimento espiritual. Então, ali era evocado a sabedoria humana. Né? Então, as pessoas que tinham eloquência, como Apolo e como outros ali que defendiam aquela filosofia, os gregos, por exemplo, então eles conheciam tudo humanamente falando. Aquilo que era dominado pelo seu espírito, né, o espírito do homem, mas acerca do Espírito de Deus, eles não entendiam. Por exemplo, para os romanos, alguém que morresse crucificado era uma pessoa que era inimiga do governo romano e era uma pessoa considerada um inimigo político. Para os judeus, uma pessoa que morria crucificado, como morreu Jesus, ele era considerado um amaldiçoado, um maldito, porque a crucificação era uma maldição. Quem fosse condenado à cruz, ou seja, a cruz para os romanos e judeus era uma pena capital, e era a pior morte que podia existir, porque a pessoa demorava horas e até dias, né, sofrendo ali para morrer. Então, quem morria crucificado para os judeus era alguém que tinha sido amaldiçoado. Né? Então, nós fomos salvos através da maldição da cruz, porque Jesus se fez maldição por nós. Era o nosso preço que tínhamos que pagar, mas Jesus assumiu o nosso lugar. Então, para os gregos, né, uma morte de cruz era uma morte deprimente. Então, eles não entendiam como que alguém morreu crucificado, que para os romanos era alguém que era inimigo político. Para os judeus era um amaldiçoado. Como é que pode alguém que morreu numa cruz se tornar sabedoria de Deus? Como é que explica isso? E aí nós vamos ver no decorrer desse estudo, isso aqui já fazendo aqui um resumo, que o poder de Deus foi revelado através de Jesus Cristo. Então essa sabedoria divina, que é o próprio Cristo, se revela a nós através da salvação. Porque a salvação, ela não é por meio de obras. Ela não se dá por meio de obras, como algumas pessoas entendem. Mas a salvação, ela é gratuita, é uma dádiva de Deus, né? E ela é recebida mediante a fé e não por meio de obras. Porque por meio das obras ninguém vai conseguir se salvar. As obras, ela deve ser executada mediante a fé que eu tenho em Cristo. Então eu preciso ser um cristão salvo através do poder de Cristo, através da sua morte, e através disso fazer a parte que o Senhor exige, que é amar o próximo como a mim mesmo. E a partir daí, então, eu executo as boas obras. E elas complementam a salvação, mas ela não é a salvação. Ela é um complemento da salvação, porque a salvação é pela fé. Amém? Então, os objetivos dessa lição é mostrar que a cruz de Cristo é a sabedoria de Deus. Né? Em segundo lugar, mostrar que a vida eterna e a verdadeira sabedoria vem de Deus. Né? E em terceiro e último lugar, mostrar, né, que a verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo e esse crucificado. Então são os 3 pontos, né, os 3 objetivos que nós vamos estar vendo nessa lição, e com a ajuda do Espírito Santo, eu tenho certeza que ele vai nos conduzir nesse ensino, né, na ministração dessa palavra, e vai também abrir o teu entendimento para que você consiga entender, né, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa saber separar entre o espírito humano e o espírito divino, o conhecimento terreno e o conhecimento espiritual. Então nós vemos aqui que já vem o primeiro quadro, e eu quero estar passando para você falando sobre a sabedoria humana. A sabedoria humana, ela é baseada no conhecimento parcial e terrestre. É aquilo que você estuda, é aquilo que você vê, é aquilo que você vive na prática, no dia a dia, é aquilo que você adquire nas academias, nas faculdades. Então, quer dizer, é uma sabedoria limitada,
né? Por mais que você estude, por mais que você se debruce sobre um tema, você nunca vai ter o domínio 100%. Então, sempre ela vai ser parcial. É um conhecimento parcial porque ela é terrestre. E como a nossa mente, tudo é finito, né? Tudo é limitado. Segundo, ela produz orgulho. Muitas pessoas que frequentaram as academias, estudaram, se formaram em vários ramos da ciência, a maioria deles, não vou generalizar, mas aqui o texto diz que ela vai produzir também o orgulho por você ser alguém, né, um clérigo, vamos dizer assim. Existe o clérigo e os leigos. Os leigos é toda a massa humana que não tem o conhecimento, é desprovida do conhecimento, como isso acontecia lá no meio dos gregos, né? Porque eles eram as pessoas que defendiam muito o conhecimento. Então, esse orgulho, ele é natural na vida daquelas pessoas que tiveram a oportunidade de sentar, né, nas cadeiras das faculdades, das academias e aprender. E, em terceiro lugar, ela produz inveja. Produz inveja por parte daqueles que não tiveram a mesma sorte, né? De ser eloquente, de ser detentor de um conhecimento da área da ciência. Em quarto lugar, ela produz ambição e egoísmo. Era o que a gente via na igreja de Corinto. Aquelas pessoas que estavam levando a igreja para aquela divisão, a maioria deles queria ostentação, queriam mostrar alguma coisa, estava buscando algo, né? Através da ambição e do egoísmo. Quinto lugar, produz desordem. Era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Havia uma tremenda desordem ali, porque quando se transformou em facção, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, então cada um queria falar mais alto, cada um queria se mostrar mais importante do que o outro e assim por diante, né? Então era uma verdadeira desordem. Por outro lado, né, essa sabedoria humana, ela não é espiritual e muitas das vezes ela é do diabo. E aí nós vemos um prato cheio para o inimigo entrar com as suas artimanhas, que é trazer a divisão, né? Mostrar para aquelas pessoas que eles são mais importantes e que os outros não têm o mesmo privilégio que essas têm. Então, ele vai trabalhar para que essas coisas aconteçam da melhor forma possível para desmantelar aquilo que Deus está tentando construir. E produz toda sorte de prática ruim. Então, nós vimos aí, né, a dificuldade que o apóstolo Paulo enfrenta para botar ordem na casa, para trazer e chamar a atenção dos irmãos para aquele caminho que eles estavam tomando. E aí ele chega a mencionar, dizendo, como falamos na lição passada, por acaso Paulo foi crucificado? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Então, eram interrogações que chamavam a atenção dos irmãos para a verdadeira espiritualidade. Cristo foi quem morreu por nós. Agora, Cristo morrendo por nós não nos dá o direito de querer ser mais santo ou mais espirituais do que os outros. Nós tivemos a oportunidade de frisar que a igreja, né, no sentido espiritual e lógico, a igreja ela é um hospital, um pronto-socorro. A igreja não é lugar de gente santificado, santo, 100%, porque nós estamos num processo de santificação, e isso que Paulo está dizendo, né? E quando a gente atinge a estatura de um varão perfeito, o Senhor recolhe para si. Não fica aqui para explicar como é que foi para outros. Então, a igreja, né, no sentido lógico, como falando de templo, é um hospital, é lugar de gente doente, gente quebrada, gente que está em processo de amadurecimento, né, porque eles eram imaturos, eles não tinham maturidade suficiente para entender, separar as coisas do que é certo do que é errado e etc. Então, nós vemos aqui, através da sabedoria divina, que a sabedoria divina ela é baseada no conhecimento infinito celestial. Então, é um passo importante que o crente, o cristão dá quando ele se entrega 100% a Cristo.
Ele esquece um pouco da sabedoria humana e passa a deixar que o Espírito Santo venha fluir no seu interior para que ele seja levado a esse conhecimento infinito, esse conhecimento celestial. E à medida que nós nos abrimos ao Espírito Santo, mais de Deus nós vamos obter. Então, é por isso que o apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção para que nós façamos morrer a vida da alma. Ou seja, já estou crucificado com Cristo. Você imagina o que é ser crucificado com Cristo? Aqui está falando de morte. Né? Ser crucificado com Cristo é morrer para as coisas do mundo, para viver para Deus, para estar em novidade de vida. Um outro ponto aqui é a sabedoria divina produz humildade. A pessoa, por mais conhecedora das coisas materiais, por mais defensora da ciência, ele jamais vai ser uma pessoa arrogante, egoísta, né? Orgulhosa. Por quê? Porque a sabedoria divina vai produzir nela humildade. Então ele vai entender o que é as coisas de Deus e o que é as coisas meramente humanas. E ele vai passar a valorizar mais as coisas espirituais, como Paulo sempre fez. Paulo era detentor de todo o conhecimento, de toda a sabedoria, tanto humana como espiritual, mas ele fazia prevalecer a vida espiritual e fazia crucificar a vida da alma. Né? Por outro lado, a sabedoria divina, ela produz imparcialidade, ou melhor, produz consideração para com os outros. Né? Ele sabe respeitar o limite da situação. Ele coloca as outras pessoas, né, superior a ele mesmo. Ele não está preocupado com seu status. Ele está preocupado em ver o crescimento da obra de Deus. Ele está preocupado em ver o que Deus pode fazer em benefício da coletividade. Ele trabalha pela unidade do corpo de Cristo. Então ele não perde tempo com firula, com mimimi, né? Que já virou até um jargão no nosso país, né? Mas ele vai se preocupar com o crescimento espiritual, com aquilo que a igreja necessita no dia a dia para o seu crescimento, né? Para o conhecimento de Deus e da sua palavra, né? Para a edificação do corpo de Cristo. E aí também a sabedoria divina vai produzir nos cristãos, né, a humildade, né? A pessoa se torna humilde. Quantas vezes nós nos deparamos com irmãos e a gente não faz nem ideia do grau acadêmico que aquele irmão possui, às vezes é doutorado, tem mestrado, né, na ciência, em algumas áreas, mas ele se porta de uma maneira tão simples que você, ao olhar para ele, você não diz que ele é detentor de tanto conhecimento. Mas quando ele começa a falar, você percebe, né, que essa pessoa possui, além do conhecimento espiritual, ele possui também um conhecimento catedrático muito profundo. E às vezes, conversando com alguém, fala, o fulano ali, o irmão fulano é doutor, ele é isso, ele é aquilo outro, e você olha para ele e ele não demonstra, ele não ostenta aquilo. Por quê? Porque ele aprendeu com Cristo e ele sabe ser humilde, né? A sabedoria divina, ela também produz consideração para com os outros. Nós falamos aqui, produz imparcialidade, né? A pessoa trata as pessoas de igual modo, ele não é parcial, né? Ele é imparcial. Da forma como ele trata um, ele vai tratar a todos, independente do grau, da posição que aquela pessoa ocupe. Vai tratar as pessoas com respeito, com educação, né? Dentro da moralidade cristã, né? A sabedoria divina também, ela é pacífica e submissa. É pacífica porque ele procura a pacificação, a paz. Ela é submissa porque, independente do grau, ele se submete à autoridade eclesiástica, mesmo que aquele que esteja na frente do trabalho seja um neófito, né? Falando, é uma pessoa neófita no sentido catedrático, no sentido da sabedoria humana, mas é uma pessoa douta dentro do conhecimento espiritual. E a pessoa sabendo que ele não possui diplomas acadêmicos, mas ele é submisso, porque sabe que Deus o colocou ali, então ele respeita
né? Ele se submete à ordem que aquela pessoa dá dentro das Escrituras. Então, isso demonstra que é uma pessoa que tem da parte de Deus essa sabedoria divina que é concedida através do Espírito Santo, né? A sabedoria divina, ela é pura e cheia de misericórdia. Ela não quer ver o mal do outro, ela não quer ver a desordem, ela não quer ver a contenda. Então ela é cheia de misericórdia, que foi exatamente o que a família de Cloé, ou de Clói, fez. Quando percebeu que a coisa estava toda confusa e tudo bagunçado, então ele imediatamente escreve a carta para o apóstolo Paulo, dando conta do que estava acontecendo. E aí nós vemos agora Paulo respondendo essa carta. Por quê? Porque a sabedoria divina é cheia de misericórdia. Ele estava vendo que aquilo que estava acontecendo, né, era algo que podia trazer, né, trazer algo pior para a igreja. Podia acabar com aquele movimento ali, né? Então ele, tendo essa qualificação, tendo a misericórdia como um dom da parte de Deus, que é a compaixão, então ele toma uma atitude. Ele não bate de frente com os grupos, mas ele recorre a alguém que poderia fazer alguma coisa, né? A sabedoria divina também, ela é pura e cheia de misericórdia, né? Repete aqui novamente. Então nós vemos a pureza da misericórdia, né, quando as pessoas estão debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, trabalhando, né, debaixo da autoridade e da liderança do Espírito Santo. Porque essas coisas, meus irmãos, elas só são reveladas quando nós nos tornamos espiritual. É por isso que para o mundo, essas coisas que nós falamos aqui é loucura. Porque não tem como você compreender ou entender Cristo, entender Deus e a sua palavra, se não for pelo Espírito Santo. E para entender, tem que ser espiritual. Então é através do Espírito Santo que as grandezas de Deus são reveladas ao homem. Mas para que ele entenda, é preciso que ele seja convencido do pecado, da justiça e do juízo. E isso só acontece quando o evangelho é pregado por aqueles que são espiritual. É por isso que Paulo, ele plantou a igreja lá em Corinto. Porque quando ele chegou lá, ele viu um contraste muito horrível, né? Aquela mistificação de religião com filosofia e tudo mais, e o povo andando, né? Cada um, como disse o Senhor Jesus, as ovelhas estavam andando e cada uma pelo seu caminho, porque não tinha pastor para ordenar, para administrar as coisas ali. Então ele prega o evangelho, as pessoas ouvem a palavra da cruz, são convencidas pelo Espírito Santo, se entregam para Jesus, se tornam pessoas espirituais. Porém, nós vemos aqui um ponto. Depois de 18 meses, Paulo vai embora. A igreja fica na mão de uma liderança imatura. E aqueles crentes, dentro dessa imaturidade, eles começam a fazer confusão, porque eles começam a apreciar o exterior. Eles apreciam o exterior, a eloquência dos pregadores. Então nós vemos que aí não demorou muito, acontece a facção, a divisão dos grupos ali. Os de Cristo se considerando mais espiritual e mais crente. Os de Apolo, porque adorava ver uma pregação eloquente. A de Paulo, que era um pastor amoroso e ensinador como ninguém. De Cefas, porque andou com Jesus Cristo. E assim sucessivamente, né? Então, esse tipo de coisa precisa ser evitado na igreja. E para que isso aconteça, nós temos que ensinar. Faltou o ensino. Faltou alguém com gabarito, com conhecimento espiritual, para poder ensinar o povo ali, para que não houvesse essa dissensão no meio da igreja. Então, nós vemos aqui, já no primeiro ponto, né, que a cruz de Cristo é sabedoria de Deus. A cruz de Cristo é loucura para o mundo. Eles não conseguem entender isso. Então, nós vemos aqui que para judeus, romanos e gregos não conseguiam compreender a revelação da vitória de Cristo na cruz. Por quê? Porque a mensagem da justiça de Deus, por meio da cruz de Cristo, se tornou para os gregos, os romanos, e em especial para os judeus, uma pedra de tropeço. Eles não entendiam, porque, como eu falei a princípio, para cada um deles, a morte na cruz tinha um significado.
né? Então, nós vemos aí que eles não entendiam, eles tentavam entender da maneira humana, material, e não conseguiam achar resposta. Mas, para o que crê, é poder de Deus, né? Aqueles que creem em Jesus, essa loucura se torna o poder de Deus, porque nós somos salvos e fomos salvos pela loucura do Evangelho. Porque para uma pessoa, né, considerada normal, isso é loucura. Mas para os que creem, é o poder de Deus. Então nós somos salvos através da loucura do Evangelho. Então eles não entendiam. O segundo ponto fala assim: a vida eterna e a verdadeira sabedoria vem de Deus, né? Não podem ser obtidos por meio de legalismo religioso. A sabedoria de Deus aponta para a cruz de Cristo, né? Para a partilha dos sofrimentos de Jesus e para o testemunho de uma vida transformada. Muitos judeus que viviam em Corinto defendiam a justiça própria, advindas pelo cumprimento da lei. Porém, Paulo deixa claro que nenhum ser humano é justificado pelas obras da lei. Aí nós vemos os judeus que eram defensores, né, dos ritos judaicos. Eles se intrometeram na igreja de Corinto, afirmando para aqueles irmãos que eram de outras etnias, no caso os gentios, que para eles ser verdadeiramente cristão, eles precisavam observar os ritos judaicos. E um deles era a circuncisão. Ou seja, eles queriam que os gentios se tornassem judaizantes. Então você precisa se circuncidar e observar os mandamentos deixados por Moisés. É a única forma de você ser salvo e se tornar um cristão. Então isso também trouxe confusão no meio do povo. Nós vemos aqui no terceiro ponto aqui, que a verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo crucificado. Então esse é o verdadeiro ponto. A verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo crucificado. E como é que ele se revela a nós? Através do Espírito Santo. Ninguém tem a revelação dessa sabedoria do Cristo crucificado por conta própria. Ninguém pode se tornar um cristão por conta própria. Ele só pode ser cristão se ele for chamado. E aí Jesus diz assim: todos aqueles que o Pai me enviou está comigo e nenhum deles se perdeu. Então, para vir a Jesus é preciso ser mandado, precisa ser enviado pelo Pai. E tem que ser convencido pelo Espírito Santo. Alguém pode ir para qualquer denominação, fazer uma opção. Eu vou para a igreja dos protestantes porque eu resolvi que não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo. E ele vai para a igreja. Se ele não for convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, ele vai passar a vida toda lá e não vai ser salvo. Porque essa revelação aqui não vai ser revelada a ele. Ele não vai ter esse conhecimento da sabedoria que vem através do Cristo crucificado. Mas se ele abrir o ouvido e abrir o coração e ouvir a mensagem do Evangelho, então vai chegar um momento em que ele vai ser convencido pelo Espírito Santo. Então, essa verdadeira sabedoria vai ser revelada a ele e ele vai passar a conhecer a Cristo e o Cristo crucificado. Por quê? Primeiro, o orgulho humano é derrotado na cruz de Cristo. A pessoa vai se despir de todo o orgulho, de todo o ego, de tudo aquilo que ele acha que é importante ou que era importante na sua vida. Aquilo vai se tornar algo insignificante. Como Paulo, que pegou a sua sabedoria humana, todo o conhecimento humano e considerou como esterco. Porque para ele, a sabedoria verdadeira era conhecer a Cristo e o Cristo crucificado e ter toda a revelação espiritual que ele tinha. Então, quando ele percebeu isso, ele considerou que todo o conhecimento que ele tinha adquirido nos pés de Gamaliel e tudo mais que ele aprendeu na vida, ele a considerou como esterco. Então, nós vemos aqui que a partir do momento que você conhece, a verdadeira sabedoria que está em Cristo e o Cristo crucificado, o orgulho humano é derrotado na cruz de Cristo. Ou seja, ele é crucificado lá. Então aí você diz, como dizia Paulo: eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo para agradar aquele que me chamou, que é Cristo.
Então você passa a se dedicar 100%, né, para o Senhor. A partir desse ponto, a glória de Deus é revelada, né, na cruz de Cristo. E aí Paulo deixa claro para os crentes de Corinto que o homem jamais poderá alcançar a verdadeira sabedoria sem Deus, sem olhar para a cruz de Cristo. Ele faz uma afirmação reconfortante para aqueles que estão amparados na cruz de Cristo. Mas vós sois deles, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então ele fala que para nós que estamos em Cristo, essa glória de Deus ela é revelada através do sofrimento de Cristo na cruz. Toda a revelação de Deus, tudo aquilo que está no oculto de Deus, que o espírito do homem não conhece, ela é revelada a partir do momento que nós nos tornamos espiritual e o Espírito Santo de Deus começa a ter a liberdade de trabalhar em nós, né? Aí as coisas de Deus que o mundo não entende, a nós é revelada de uma maneira clara, porque a luz vem para nós, né? A luz vem para nós. E as pessoas que não têm esse privilégio, eles continuam na ignorância do pecado. Portanto, meus amados irmãos, para concluirmos, Paulo repudia a arte da retórica e da sabedoria humana, em contraste com a loucura da cruz e a sabedoria de Deus. Ele reforça que a mensagem da cruz do Cristo crucificado, que era considerada loucura para os romanos, gregos e judeus, é a medida exata da verdadeira sabedoria divina. Então nós vemos aqui, na conclusão, que a retórica, né, a academia, né, os diplomas acadêmicos, de nada tem valor se nós não buscarmos a verdadeira sabedoria que está em Cristo Jesus, e através da cruz, a qual ele foi crucificado. Ele se tornou o poder de Deus para a nossa salvação e continua sendo a loucura para aqueles que se perdem. Mas nós somos salvos pela loucura do evangelho, porque para eles, né, é loucura. Eles não entendem e muitos não querem entender, mas para nós é o poder de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, que Deus te ajude para que você possa crescer cada vez mais no conhecimento de Deus e da sua palavra. E querendo Deus, estaremos de volta numa outra oportunidade. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.